Não, só uma coisinha, Renato. Ele falou que não tem como não apresentar o melhor futebol. Não, mas o Corinthians não tá jogando nada desde janeiro com essa torcida lá gritando, gente. E outra coisa, como é que ele sabe disso tudo? Ele nunca jogou no Corinthians, como é que ele sabe disso tudo? Isso aí sabe o que é? Isso é mágoa. Pois é, eu acho um movimento um pouco arriscado do Hugo, né? Claro, eu entendo ele querer, né, cair nas graças da torcida do Corinthians, chegando agora e tal, mas acho muito perigoso você queimar pontes, especialmente queimar pontes com um clube que tem a maior torcida do Brasil. Cara, tudo é possível acontecer. Como eu falei, não tem nada decidido ainda. Ele não vai assinar com ninguém até dezembro, gente. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Adfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte do canal UOL, fim de papo, tem a Alicia Klein, tem o Júlio Gomes, o Casagrande e o Renato Maurício Prado. Olha, dois temas importantes nesse corte para você. Em primeiro, a entrevista, a coletiva que o Hugo Souza, ex-goleiro do Flamengo, que se apresentou no Corinthians e falou lá, de certa forma, deu uma cutucada na torcida do Mengão, que ele quis dizer que a torcida do Corinthians apoiava mais do que a torcida do Flamengo. Será, rapaziada? Você concorda com isso? Enquanto jogador do Clube de Regatas do Flamengo, Hugo Souza pensava o contrário, hein? Mas vamos ver a repercussão dessa fala do Hugo Souza. E tem mais. Tem o Gabigol, que também deu entrevista após a partida contra o Fortaleza. Partida que o Flamengo não jogou bem, perdeu, 1 para o Flamengo e 2 para o Fortaleza. Mas é bem verdade que o Gabriel Barbosa entrou nos minutos finais ali e fez bastante diferença no ataque do Flamengo. Depois de muito tempo, o Gabriel Barbosa apresentou um grande futebol. E olha, pelas declarações feitas pelo Gabigol, ele fica no Flamengo pelo menos até o final dessa temporada, hein? Até dezembro ele não assina contrato com clube nenhum. Lembrando que o Gabigol já fez 6 jogos com a camisa do Flamengo, e se fizer a 7ª partida, tudo indica que contra o Criciúma, o Gabigol não pode mais atuar por outro clube brasileiro jogando o Campeonato Brasileiro, né? Então vamos ficar atento, vamos ficar ligado. Tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte e olha, não sei nem se o Gabigol de fato está convencido que ele vai sair do Clube de Regatas do Flamengo, hein? Vamos ver, rapaziada, vamos ficar atento aí para saber as próximas informações. Acompanha o vídeo comigo até o final, não sai daí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. Corinthians, Renato. Não, só uma coisinha, Renato. Ele falou que não tem como não apresentar o melhor futebol. Não, mas o Corinthians não tá jogando nada desde janeiro com essa torcida lá gritando, gente. E outra coisa, como é que ele sabe disso tudo? Ele nunca jogou no Corinthians, como é que ele sabe disso tudo? Isso aí sabe o que é? Isso é mágoa. Que quando ele começou a falhar no gol do Flamengo, ele virou titular do gol do Flamengo. Ele era o 4º reserva, teve aquele lance, aquela epidemia de Covid, né? A famosa pandemia, que vitimou 13 jogadores do Flamengo uma vez só. E aí a garotada da base toda subiu e ele foi o goleiro no famoso jogo lá contra o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo, ali você deve lembrar, um jogo que terminou 1-1. Entendeu? Então, ele ali fechou o gol. E ele acabou titular do time. Mas depois começou, compra um Jaguar, faz isso, acaba com namoro, enfim, todo aquele ritual que a gente conhece, que muitas vezes os jogadores entram depois de começar a ganhar dinheiro de verdade, e começou a falhar. As atuações dele começaram a ficar abaixo da crítica. E a torcida começou a pegar no pé dele. Agora, ele acha mesmo que se ele falhar, como ele falou no Flamengo, falhou no Flamengo nesse momento de deslumbramento, a torcida do Corinthians vai pegar... Gente, ô Hugo,
A torcida do Corinthians pegou no pé do Cássio, cara. Do Cássio, que é simplesmente o maior ídolo da história de goleiro do Corinthians. Engole 2 ou 3 frangos aí que você vai ver o que é apoiar até o final. Casão, você jogou nos dois. Oi. Tipo, torcidas mudaram. Mas são torcidas. As torcidas são diferentes porque as características da cidade são diferentes. O povo de São Paulo, o paulistano, ele é mais agressivo. A torcida do Corinthians é aquela que colava na grade no Pacaembu. Aquela é a torcida do Corinthians. Aquela que colava na grade do Pacaembu. O Pacaembu cabe, 40 mil pessoas, a torcida do Corinthians colocava 46. Ficava todo mundo colado na grade ali e gritando. Aquela é a torcida do Corinthians. A torcida do Flamengo lota o Maracanã, tem uma distância, né, do campo, principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia tem uma distância maior. E a torcida do Flamengo é mais festiva. Ela canta o tempo todo também. Ela apoia o tempo todo também. E tem outra coisa. O uso da camisa do Flamengo todo dia na rua. Pouco importa se o time perdeu ou ganhou. Você sai na rua no Rio de Janeiro e tem uma porrada de gente com a camisa do Flamengo, né? Então as torcidas são diferentes e as duas são tão inflamadas uma como a outra. Só que de modo diferente. Sabe? A do Corinthians, ele tá falando, eu concordo com o Renato tá falando. O Renato falou uma coisa certa. A torcida do Corinthians apoia o time o jogo todo. Mas se o goleiro frangar e perder, e o time perder, acabou o jogo, o goleiro vai ser vaiado, vai pichar muro, sabe? Vai receber ameaça. Que fizeram com o Cássio isso. Então, assim, não é um paraíso, Hugo. Não é um paraíso. Principalmente nesse momento. Você não tá. Não é Alice no País das Maravilhas. Você tá num campo minado. Jogar no Corinthians hoje é entrar num campo minado. O Corinthians está lá na zona de rebaixamento, não consegue sair, joga mal todo o jogo, é dominado por qualquer um e perde. Ganhou 2 partidas. O resto perdeu a maioria. Perde. E a torcida já invadiu o clube, já invadiu o CT, já fez um monte de coisa. E quando invadiu o CT, não tinha treino. Por isso que eles invadiram o Parque São Jorge. Vocês se lembram, né? Foi, 2 semanas atrás. A torcida do Corinthians foi invadir o CT, tava a Lili Nascimento, estava lá fazendo pela ESPN, ela falou para os caras, não tem treino. Os caras foram todos no Parque São Jorge. Senão, a invasão seria lá no treino. Alícia, você acha que as torcidas... Você acha que a torcida do Flamengo, algumas torcidas brasileiras mudaram de perfil, a própria do Corinthians e tal? Tá rolando uma mudança de perfil com essa coisa de poucos ganharem muito, muitos não ganharem nada? Torcida do São Paulo, né, que ficou uma torcida mais popular, mais quente do que era no passado. Você vê esse movimento e aí pegando o gancho aí do que disse o Hugo, né? Que nas entrelinhas está querendo dizer que a torcida do Corinthians apoia mais que a do Flamengo. Pois é, eu acho um movimento um pouco arriscado do Hugo, né? Claro, eu entendo ele querer, né, cair nas graças da torcida do Corinthians, chegando agora e tal, mas acho muito perigoso você queimar pontes, especialmente queimar pontes com o clube que tem a maior torcida do Brasil, né, que é o que ele está fazendo com a torcida do Flamengo. Não acho muito estratégico. Acho que ele podia dar um jeito de fazer um afago na torcida do Corinthians sem precisar alfinetar a do Flamengo. Eu acho que tem um pouco de mudança de perfil dentro do estádio pelo fator arenização, né? Os ingressos muito caros fazem com que a atmosfera dentro do estádio seja diferente. Isso, para mim, ficou muito palpável. Eu tive no jogo entre Vasco e Fortaleza pela Copa do Brasil, que o Vasco se classificou nos pênaltis, né? Fui na arquibancada com um amigo meu, e a sensação que eu tive é de ser teletransportada de volta para o Parque Antártica nos anos 90, né? Um estádio que ainda não passou por esse processo de modernização, ingressos mais acessíveis, e a atmosfera no estádio é outra. E por outra eu quero dizer melhor, né? É uma coisa de apoiar o time o tempo inteiro, alguém começar a vaiar e os caras mandarem parar de vaiar, né? É uma coisa muito mais democrática do que são os estádios, que hoje você não pisa no estádio por menos de 100, 120 conto. Então, acho que sim, existe uma diferença nesse sentido. Acho que tem um fator geracional que acaba pesando, se um time fica 10, 15, 20 anos sem ganhar,
né? É difícil você ir renovando a torcida, né? Você convencer seu filho, sua filha a torcer pelo time que você torce. Acho que acaba tendo um fator, né? Que hoje os times que vêm ganhando muito já há alguns anos acabam se favorecendo. Mas eu acho muito difícil, assim, eu me sinto muito desconfortável de generalizar. Não, essa torcida é assim, se comporta assim, essa torcida se comporta assado, porque principalmente quando a gente fala dos maiores clubes do Brasil, tem todo tipo de torcedor e torcedora dentro de um grupo de milhões de pessoas, né? Então, mas o que eu acho é que o Hugo devia ficar mais pianinho, chegar a fazer o trabalho dele, né? Fechar o gol, e não já sair de cara cutucando a torcida do Flamengo. Acho desnecessário e acho que, pelos fatores que o Renato citou antes, a carreira dele foi um pouco acelerada e talvez ele não estivesse pronto para dar esse salto, porque a qualidade técnica ele tem, né? Então vamos ver se agora no Corinthians ele consegue segurar essa responsabilidade num time que já tem tantos problemas. Vou Júlio, introduzir. Júlio, deixa eu só falar uma coisa. A torcida do Corinthians era o seguinte, nos anos 70, até chegar ao começo dos anos 80. 20 minutos, o time não tinha criado nada, era a vaia. Era a vaia. Principalmente na época dos 23 anos. A torcida gritava. Em 15 minutos, se o time estivesse tomando sufoco, era a vaia. Sempre foi assim a torcida do Corinthians. O que mudou? Eu vou falar para vocês que mudou. O time da democracia de 82 era um time de toque de bola. Não era igual de 81 para trás. E no início do nosso processo, a gente recebia a vaia também. Porque a gente não ia para cima que nem louco do adversário. A gente tocava a bola, ficava tocando, ia em progressão, Birubiru se mexia para lá, para cá. Era um outro tipo de jogo. Eles só foram aceitar a gente depois que nós começamos a ganhar jogos, principalmente clássicos, né? Ganhamos do Palmeiras de 5-1 logo no começo do campeonato, aí a torcida abraçou. Mas enquanto a gente não conseguiu desenvolver os resultados com aquele estilo de jogo que a gente jogava, ela vaiava, cara. Ela vaiava. Você pode pegar, pesquisar a história lá do começo dos anos 80, a democracia. Uma das coisas mais difíceis da democracia foi fazer a torcida do Corinthians entender qual era o nosso tipo de jogo. Porque eles sempre foram daquele... queria que o Corinthians desse a saída e ia para cima do adversário que nem louco. Ô, Renato, eu quero te ouvir falar do Gabigol, mas antes vamos ouvi-lo. Vamos ouvir o que o Gabriel Barbosa falou ao final da derrota do Flamengo contra o Fortaleza. Cara, tudo é possível acontecer. Como eu falei, não tem nada decidido ainda. Se eu vou ficar, se eu vou sair. O que eu quero mesmo agora é treinar, como eu estou fazendo, jogar, ter uma sequência, buscar o meu espaço aqui no Flamengo. Como eu falei, eu vou ficar até dezembro, como todo mundo sabe, e eu quero ser importante. Tenho entrado um jogo sim, um jogo não, e isso acaba um pouco dificultando o jogador, né? A gente sabe que você só vai pegar o ritmo jogando, então eu tenho treinado bastante, me dedicado ao máximo para poder ajudar o Flamengo. E como eu falei, quando a decisão for tomada, todos vão saber, mas por favor, parem de falar mentira, porque vocês mentem muito e é muita informação que sai e é tudo muito mentira. Então, como eu falei, vocês vão saber de mim, não vai saber de ninguém e nem de outro clube ou do Flamengo. E eu tenho uma coisa comigo que eu nunca vou abrir mão, né? Que é ser campeão e estar em clubes que me façam chegar no topo, sendo artilheiro, indo para a seleção, me dando essa oportunidade de vencer, porque a minha vontade de jogar futebol é vencer. Se não for essa, é melhor eu parar. E quando eu sentir que eu jogo bola por jogar, jogo bola por diversão, para ser mais um, eu não vou estar sendo eu e vou decidir parar de jogar de futebol. Aproveitem aí os minutos finais do programa para dar likes, porque tá fraco de likes aqui, Renatão. Precisamos de likes na nossa live. E o Gabriel chamou likes todos aí. Vocês aí de mentirosos, viu? Vocês falam muita mentira, viu, Renato? Eu não, porque eu nunca entrei naquele papo furreca de Dudu por Gabigol. Eu nunca acreditei em pré-contrato assinado por ele. Eu falei isso aqui milhares de vezes. O Gabriel, eu vou repetir, o que o Gabriel quer mesmo, se parecesse um gênio da lâmpada e dissesse, Gabriel, o que você quer? Ele ia dizer o seguinte, eu quero recuperar minha posição de titular no Flamengo e quero mostrar para todo mundo, nesses meses que faltam, que eu ainda sou o Gabigol. E quero renovar o meu contrato com o Flamengo. É isso que ele quer.
Agora, ele sabe que a situação não está fácil, porque ele está no banco do Pedro, está difícil tirar o Pedro, porque o Pedro não para de fazer gol, e quando ele tem entrado, ele não tem entrado bem. Ontem ele entrou bem. Ontem ele entrou bem e ia fazendo o gol do empate. Ele fez o gol de empate, mas estava com o joelho na frente do zagueiro do Fortaleza e o gol foi anulado. A vibração dele, a comemoração dele foi tão efusiva, tão alucinada, que mostra o tamanho da vontade que ele está de recuperar esse lugar no Flamengo, voltar a ser importante para o Flamengo. Ele não vai assinar com ninguém até dezembro, gente. Ele quer passar esse tempo tentando provar para o Flamengo que ainda pode ser útil. Se ele não conseguir provar para o Flamengo, aí sim ele certamente vai procurar outros clubes e pode ser até que o Palmeiras seja o destino dele. Mas não com esse pré-contrato aí que já assinou. Gente, as pessoas não conseguem entender que quem passa essas notícias é empresário, cara. O empresário está louco para fazer dinheiro. O empresário quer que o Gabriel assine o pré-contrato para ele pegar logo o pedaço dele. Ele já desautorizou esse empresário. O Gabriel não sai antes de dezembro porque não quer. Não é por falta de interesse do Palmeiras, por exemplo. Mas ele não quer. Ele quer ficar até o final do ano para tentar recuperar o lugar dele no Flamengo. Esse é o sonho do Gabriel. Se não conseguir recuperar, no final do ano aí sim ele sai. Pode ser para o Palmeiras, pode ser para o Cruzeiro, pode ser para o Bahia, pode ser de qualquer clube que esteja disposto a pagar o que ele quer. Mas o sonho dele mesmo é ficar no Flamengo. E ele ontem entrou muito bem no jogo. Ele quase deu um empate para o Flamengo e botou bola na cabeça do Carlinhos, que o Carlinhos cabeceou para fora, fez inversões de jogo. Ele ontem, depois de muito tempo, depois de um longo e tenebroso inverno, Gabriel deu pinta de que pode sim voltar a ser aquele goleador que a gente conhece. Alícia, o Gabriel tem chance de disputar vaga nesse time titular do Flamengo? Olha, vai precisar jogar o que não jogou até agora e vai precisar do Pedro em má fase, né? Não vejo nesse esquema do Tite ele tendo a oportunidade de jogar junto com o Pedro, né? Não só no esquema, mas pelo elenco que o Flamengo tem hoje. E hoje precisaria de uma circunstância muito especial para estar fora, né? Precisaria de algum momento em que o Tite resolvesse rodar elenco, né? Volta agora em agosto, Copa do Brasil e Libertadores. Então, acho difícil, né? Porque ele precisa, para provar, ele precisa ter mais oportunidade. Para ter mais oportunidade, ele precisa entrar bem e o Pedro não. Então, acho que vai ser difícil, mas acho que ontem, finalmente, teve uma mensagem clara, né, do Gabriel, de mais uma declaração de amor, mas agora mais específica, mais clara, até porque agora, né, atuando, ele não pode atuar por outros clubes, de que ele fica até o final do ano, né? E a informação em relação ao Palmeiras é de que há, sim, uma oferta de um pré-contrato para ele começar no ano que vem, né? E a história do Dudu teria vindo do Flamengo como uma tentativa de não precisar perder o Gabriel de graça. Mas, de fato... Não veio do Flamengo, não. Não veio do Flamengo, não, Alícia, me desculpe. Não veio do Flamengo. Essa proposta partiu do Palmeiras. Quem tem interesse em se livrar do Dudu é a Leila. O Flamengo nunca teve interessado no Dudu. O Palmeiras foi quem procurou o Flamengo e disse, olha, eu continuo querendo o Gabriel, mas eu não tenho dinheiro para pagar, não vou fazer. Que tal vocês ficarem com o Dudu? Seria uma loucura completa se viesse do Flamengo. Não foi assim. Quem propôs a troca foi o Palmeiras. E, aliás, a troca só era boa para o Palmeiras. Eu acho questionável se a troca é boa para o Palmeiras, porque tem a possibilidade do Gabriel vir de graça no começo do ano que vem, né? E de o Palmeiras vender o Dudu em outro momento. Mas, enfim, eu acho que a probabilidade de acontecer qualquer coisa que não seja para o início do ano que vem, hoje está praticamente, né, eliminada, e o Gabriel vai ter muito pouca oportunidade dentro do Flamengo de se mostrar, e tem a dificuldade que ele está tentando tirar a vaga de um cara que é muito bom, e que dificilmente vai perder essa posição. Casão, para a gente encerrar, queria te ouvir sobre o tema. Nunca foi a imagem que o Gabriel passou ao longo da carreira, nunca foi a de um batalhador por vaga, ou para mostrar para um técnico que o técnico está errado. Né? Não teve espaço na Europa, veio para cá, e aí deu muito certo no Flamengo por bastante tempo. Será que ele vai conseguir mostrar para o Tite alguma coisa que o Tite não viu ainda nele? Porque o Tite não convocava o Gabriel para a seleção brasileira quando o cara estava voando.
Então, esquece. O Tite não gosta do Gabriel. Caramba. Se gostasse, teria levado para a Copa. Se gostasse, teria convocado em 19 já, né? Para coisas importantes. Eu penso um pouco diferente do Renato e um pouco diferente da Alice. Eu acho o seguinte: falta uma semana e meia para ele jogar o 7º jogo. Eu não descarto a saída do Gabriel. Porque isso que ele falou na entrevista, ele já falou outras vezes completamente ao contrário. Ele pôs a camisa do Corinthians, ele fez isso. Então, cara, quem crava? Quem pode cravar mesmo que ele falou ontem, ele vai bancar? Falta uma semana e meia para o próximo jogo do Flamengo, que é contra o Criciúma, no outro final de semana. Nós estamos na sexta-feira. Até o outro final de semana, uma semana e um pouquinho. O Flamengo não vai jogar. Ele tem 6 jogos. Ele pode sair até o próximo jogo do Flamengo. Se ele entrar em campo no próximo jogo do Flamengo, acabou. Aí eu acredito, não vai sair mais. Mas, enquanto ele pode sair, eu não descarto a saída dele. Para mim, é 50 por 50. 50% para ficar e 50% para sair. Tem uma semana e um pouquinho para ele jogar o 7º jogo. Pode acontecer de tudo. Pode chegar uma proposta irrecusável. Pode chegar uma proposta... Quem que vai fazer a proposta, Casão? Eu não sei, cara. Não sei, cara. Não tem ninguém. Renato, falta uma semana para ele jogar o 7º jogo. Sim, mas não tem ninguém para fazer essa proposta. Se tivesse, já tinha feito. O Flamengo botou ele na geladeira justamente para que quem quisesse pudesse fazer a proposta antes dele fazer 7 gols. Não apareceu ninguém. Sabe que contratar só apareceu a oferta do Dudu. Então, mas você sabe que para contratar o Gabriel, os caras têm que pensar muito. Porque ele é um cara difícil de se contratar. Vai gastar muito com um cara difícil. Então não é de uma hora para outra. Não é assim, o Gabriel tá encostado, aí eu vou lá, vamos comprar o Gabriel? Vamos. Não é assim. Nenhum time vai comprar o Gabriel de um dia para o outro. Nenhum time vai comprar. Porque o pacote é alto. Além da grana, o comportamento. Mas como tem essa semana ainda, eu não descarto, cara. Sinceramente, eu não descarto. Não descarto mesmo. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Você viu aí a opinião do Renato Maurício Prado, do Casagrande e Alicia Klein a respeito da declaração do Hugo Souza, hein? Pra mim, o Hugo Souza está assim com dor de cotovelo, tá bem chateado porque não ficou no Mengão queridão, mas ele segue aí no Corinthians, embora o Corinthians não esteja vivendo um grande momento. É sim um grande clube e tem que ser respeitado. E ser hoje goleiro do Corinthians é algo que o Hugo Souza deveria comemorar. Agora ele pode fazer isso sem provocar a torcida do Flamengo, né, cara? Cuspir no prato que comeu. Pelo amor de Deus, Hugo Souza. Essa foi uma mancada cometida por você. Essa é a minha opinião. Quanto ao Gabigol, rapaziada, eu penso que o Gabigol realmente não está convicto que ele vai sair do Flamengo. E olha, eu penso que se o Flamengo aumentar um pouquinho esse tempo de contrato, é capaz do Gabigol aceitar e ficar no Flamengo, mesmo sabendo que ele está no banco de reservas, hein, pessoal? A propósito, a proposta para o Gabigol foi considerada. Levando em consideração, claro, que ele teria um aumento de 50% no seu salário, é uma boa proposta, independente do tempo de contrato. Poderia utilizar esse tempo aí de um ano para mostrar futebol e quem sabe assim convencer a torcida e a diretoria do Mengão queridão que ele deve permanecer no clube, né? Mas muito obrigado a você, um forte abraço e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não são todos, e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, que Deus abençoe a nossa nação. Fui! Flamengo!